Ele era só mais um rosto cansado na cidade, um advogado pobre com sapatos gastos e uma pasta de papel. Ninguém acreditava que ele pudesse enfrentar gigantes. 5 milionários poderosos, advogados de escritório e um tribunal que favorecia quem tinha dinheiro. Mas numa manhã que ninguém esperava, ele entrou na sala com uma verdade afiada como lâmina. Em 60 segundos você vai ver como lógica implacável, coragem silenciosa e um detalhe que todos ignoraram derrubaram o império da arrogância. Testemunhas mudas, contratos escondidos, um erro milionário que virou prova, e o momento em que o juiz bateu o martelo, não pelo cheque, mas pela justiça. Este não é apenas o triunfo de um homem. É a prova de que a verdade, quando bem apresentada, humilha a fortuna e expõe o que o dinheiro tentou enterrar. Fique até o fim. A reviravolta vai explodir sua mente e o desfecho traz uma lição que qualquer pessoa que já foi subestimada precisa ouvir. A cidade parecia respirar arrogância naquele fim de tarde. Nas janelas de vidro fumê dos prédios milionários, refletia-se um mundo onde apenas o poder falava alto e onde homens simples eram esmagados pelo peso de sobrenomes ricos, carros de luxo e sorrisos comprados. Mas naquele dia, algo mudaria. E tudo começaria com um silêncio. O silêncio de um advogado pobre que já tinha sido ignorado por muita gente, até que ele decidiu não se calar nunca mais. Seu nome era Miguel Duarte, 33 anos, formado com bolsa, criado em bairro simples, acostumado a lutar contra portas que não se abriam. Miguel não tinha terno caro, relógio de ouro ou carro importado. Ele tinha apenas duas coisas: uma mente afiada como uma lâmina e um coração que recusava ser dobrado. Os 5 milionários que ele enfrentaria no tribunal, naquela semana jamais, imaginariam que o homem, em um terno gasto, poderia destruí-los com palavras. Para eles, Miguel era apenas mais um rosto comum, alguém que nem merecia ser notado. Eles riam quando ele passava. Eles cochichavam entre si durante as audiências preliminares. E acreditavam, com uma confiança cega, que dinheiro compraria qualquer resultado, como sempre comprou. Mas eles não sabiam que Miguel carregava dentro de si anos de humilhações silenciosas. Quando entrou no tribunal pela primeira vez, como estagiário, juízes o confundiam com um office boy. Advogados ricos o tratavam como se ele estivesse ali apenas para servir café. E ele nunca esqueceu o dia em que um promotor, com um sorriso frio, disse: "Você tem potencial. Pena que ele não vale nada no mundo de verdade." Aquela frase o perseguiu por anos. E agora, prestes a enfrentar 5 homens poderosos, donos de empresas, hotéis, construtoras, influenciadores políticos, Miguel sabia que esse julgamento não seria apenas sobre justiça. Seria sobre provar que a voz de alguém simples pode ser mais forte do que o dinheiro de um império. A sala do tribunal estava lotada. Câmeras, repórteres, comentários sussurrados. Todos amavam escândalos, e aquele tinha um sabor especial. O advogado pobre contra 5 milionários. Ninguém acreditava que ele pudesse vencer. Ninguém, exceto ele mesmo. Miguel respirou fundo enquanto caminhava até sua mesa. Suas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas da consciência de que cada passo carregava o peso de quem ele era e de quem ele se recusava a ser. Quando ergueu os olhos, encontrou o olhar frio dos adversários. 5 homens alinhados, vestidos como se tivessem comprado a justiça no caminho para o tribunal. E então tudo começou. A promotora, representando os milionários, abriu o caso com eloquência ensaiada, palavras bonitas e indignação artificial. Pintou seus clientes como vítimas. Alegou que Miguel estava usando o processo para ganhar fama. Cinismo puro, puro veneno. Miguel ouviu tudo sem mover um músculo. Ele tinha aprendido que o silêncio é a arma dos fortes. Quando finalmente chegou sua vez, ele levantou calmamente, endireitou o terno gasto e caminhou para o centro da sala. A promotora olhou com desdém. Os réus quase sorriram. O juiz o observava com expectativa baixa. E então Miguel começou. Sua voz não era alta, mas firme. Não era agressiva, mas penetrante. Cada palavra parecia carregada de verdade, uma verdade que ninguém ali estava acostumado a ouvir. Ele falou da família destruída pela corrupção dos réus, da mãe que adoeceu por causa do despejo ilegal, do menino que perdeu a escola porque os empresários compraram o terreno onde ficava a casa. Ele descreveu não fatos jurídicos, mas vidas, dor real, consequências humanas.
E pouco a pouco, a sala inteira silenciou. Repórteres pararam de digitar. O juiz inclinou o corpo para frente. Até os milionários, antes arrogantes, começaram a se remexer. Miguel não precisava de riqueza. Ele tinha o que eles jamais teriam: propósito. Cada detalhe apresentado por ele era uma peça de xadrez posicionada com precisão cirúrgica. Cada documento, cada testemunha, cada foto. Ele havia trabalhado sozinho, noites inteiras, enquanto seus adversários dormiam em mansões com vista para o mar. E aquele esforço agora ganhava vida diante dos olhos de todos. A promotora tentou interromper várias vezes. O juiz pediu ordem, mas Miguel continuou, com calma, com poder, com uma determinação tão intensa que parecia aquecer toda a sala. No fim do dia, quando Miguel apresentou a última prova, um áudio escondido, gravado por um funcionário ameaçado, a sala explodiu em murmúrios. Era impossível negar. Ali estava a verdade. Crua, suja, irrefutável. Os milionários ficaram pálidos. O juiz suspendeu a sessão para o dia seguinte, mas todos sabiam. O advogado pobre tinha virado o jogo. Ao sair do tribunal, Miguel viu jornalistas correndo até ele. Microfones, flashes, perguntas. Ele apenas sorriu levemente e disse: "Eu não quero fama. Eu quero justiça. E eu não vou parar até conseguir." Foi a primeira vez que muitos perceberam. Não era apenas um caso. Era uma revolução silenciosa. Era a vitória do homem que o mundo tentou calar, mas que, finalmente, tinha aprendido a fazer sua voz ecoar. O silêncio dentro do tribunal parecia mais pesado do que qualquer sentença. Os 5 milionários estavam alinhados como uma muralha de aço, frios, intocáveis, confiantes que dinheiro sempre vence. Mas naquele dia, o dinheiro tremia. O advogado pobre, Rafael Martins, entrou novamente no tribunal com o mesmo terno gasto, a mesma pasta velha, mas com provas que poderiam incendiar o mundo. A plateia o olhava como se ele fosse um soldado voltando para o campo de batalha, sabendo que existe apenas 2 destinos: vitória histórica ou destruição completa. Rafael respirou fundo, e por um segundo, o mundo pareceu parar. Ele sabia muito bem, esse capítulo do caso não era apenas uma luta judicial. Era o momento em que a verdade precisava gritar alto o suficiente para romper o poder dos ricos. E assim começou a batalha mais intensa da vida dele. Rafael abriu sua pasta, tirou um envelope lacrado e o colocou lentamente sobre a bancada. O som do papel tocando a madeira ecoou como um trovão silencioso. Os 5 milionários trocaram olhares. Eles não estavam acostumados a terem medo, mas algo naquele envelope parecia carregado demais, perigoso demais. "Meritíssimo", disse Rafael com voz firme. O conteúdo deste envelope desmonta completamente toda a narrativa construída pelos réus. O advogado dos milionários se levantou imediatamente. "Protesto. Isso é claramente uma manobra teatral desse advogado falido que tenta transformar o tribunal num circo." Rafael Nempescu. Até o juiz percebeu a mudança. O pobre advogado não estava nervoso. Ele estava pronto. "Excelência", Rafael continuou. "Não é teatro quando a verdade finalmente encontra coragem para aparecer." As pessoas atrás suspiraram. Algumas até murmuraram. Era raro alguém, especialmente alguém sem poder, falar com tanta convicção diante de gigantes. O juiz autorizou a abertura do envelope. Rafael abriu o lacre e tirou uma série de gravações, documentos assinados e mensagens que os 5 milionários jamais imaginariam ver ali. De repente, o tribunal virou um terremoto. As gravações começaram a tocar. Façam ele desaparecer. Ninguém vai acreditar num pobre. Com dinheiro, enterramos tudo, até a verdade. As palavras explodiam nos alto-falantes como facas sendo lançadas no ar. As pessoas chocadas. Alguns jurados prenderam a respiração. O juiz apertou os olhos, tentando acreditar no que ouvia. Os milionários ficaram brancos, completamente imóveis, como se tivessem tomado um soco invisível. Rafael deu um passo à frente. "Excelência, eles não destruíram apenas o inocente. Eles destruíram o pai de família, o trabalhador honesto, o homem que ousou dizer não. Eles usaram o dinheiro como arma, e agora o dinheiro virou prova."
A tensão no ar era tão forte que parecia cortar a pele. O advogado dos milionários tentava desesperadamente formular palavras, mas cada argumento morria antes de nascer, porque naquele instante nem o ouro conseguia brilhar. O capítulo continuou com explosões emocionais, depoimentos fortes, pessoas chorando, máfias financeiras expostas e Rafael, sozinho, enfrentando o sistema inteiro. Mas o momento mais poderoso veio no final, quando Rafael olhou para o juiz, olhos cansados, mas cheios de fogo. Se a justiça não serve aos fracos, excelentíssimo, então ela não serve a ninguém. E naquele momento, ninguém, absolutamente ninguém, ousou piscar. Quando a verdade finalmente encontra voz, até os mais poderosos aprendem que o silêncio não pode protegê-los para sempre. A verdade pode sangrar, mas nunca morre. O tribunal estava lotado novamente, mas desta vez o silêncio parecia vivo. Pesado, denso, como se cada parede absorvesse a tensão que pairava no ar. O pobre advogado, Rafael, caminhava lentamente até a mesa de defesa, seus passos firmes, seu rosto cansado, porém determinado. Ele havia vencido 2 capítulos da guerra, mas agora enfrentaria o golpe mais mortal. Os 5 milionários não estavam simplesmente irritados. Eles estavam desesperados. Perder 2 batalhas para um advogado pobre significava algo muito maior. Significava perder poder, perder reputação, perder controle. E para homens acostumados a sempre mandar, isso era intolerável. Hoje, eles trouxeram suas armas mais fortes. Novos advogados, frios como pedra. Novas testemunhas compradas. Novas provas manipuladas. E uma nova estratégia, destruir Rafael emocionalmente. Mas o advogado pobre não tinha medo. Ele só tinha uma verdade. E uma verdade, quando guiada por um coração que nunca se vende, é suficiente para virar o mundo inteiro de cabeça para baixo. Rafael levantou a cabeça, respirou fundo, e quando seus olhos encararam os milionários, algo diferente brilhou dentro dele. Não era raiva, e não era medo, era propósito. A estratégia sombria dos milionários começa. Assim que o juiz autorizou o início da sessão, o advogado dos milionários se levantou, caminhou até o centro como se estivesse em um palco, e começou. Excelência, antes de prosseguirmos, precisamos apresentar um novo arquivo. Um dossiê completo sobre a vida deste advogado. Ele disse advogado como quem diz nada. Páginas foram entregues, e assim que o juiz abriu o arquivo, um leve suspiro saiu. O documento estava cheio de detalhes pessoais de Rafael. Sua infância na pobreza, a doença da mãe, a dívida do pai, seu pequeno escritório quebrado, sua vida humilde, e até fotos antigas, claramente tiradas de redes sociais para humilhar. Um homem incapaz de vencer a própria vida jamais poderá vencer em tribunal. O público murmurou. A humilhação foi planejada. O objetivo era simples: quebrar seu espírito diante de todos. Mas Rafael sorriu. Um sorriso tão calmo, tão seguro, tão honesto, que fez o advogado milionário retroceder um passo. Rafael pediu permissão ao juiz para responder. Quando se levantou, sua voz carregava algo novo, algo que nenhum poder do mundo poderia comprar. Verdade misturada com dor, e dor misturada com força. Excelência, eles acham que minha pobreza é uma vergonha. Mas a verdadeira vergonha não está na simplicidade da vida que vivi, e sim no luxo sujo que eles compraram esmagando inocentes. Eles acham que mostrar minha história vai me enfraquecer, mas minha história é justamente o motivo de eu estar aqui. Cada queda que sofri me ensinou a levantar. E hoje, eu levanto por aqueles que eles tentaram calar. O silêncio foi absoluto. Até os milionários pararam de se mexer. A estratégia deles falhou. A prova final, a quebra da mentira. Rafael caminhou até o centro da sala, abriu sua pasta simples e retirou um envelope pequeno. Parecia insignificante. Mas quando ele abriu, o tribunal inteiro inclinou o corpo para frente. Uma gravação onde 2 dos 5 milionários apareciam negociando propina com uma testemunha falsa. As palavras eram claras, cortantes, fatais. Ele não pode vencer. Invente qualquer coisa. O juiz nunca saberá. O juiz arregalou os olhos. O murmúrio explodiu no tribunal. O advogado dos milionários ficou pálido.
A testemunha falsa desabou em lágrimas e confessou tudo. E naquele momento, o poder começou a ruir. Os 5 homens milionários sentiram a sala inteira virar contra eles. Não era mais Rafael contra milionários. Era verdade contra mentira. Luz contra a escuridão. Justiça contra a arrogância. A reviravolta humana, o momento mais forte. Mas Rafael não comemorou. Ele olhou para trás e viu a vítima, o homem pobre que os milionários tentaram destruir, chorando de alívio. E então Rafa disse a frase que quebrou até o juiz. Excelência, eu não lutei por vitória. Eu lutei para que mais ninguém fosse silenciosamente esmagado por gente que acha que dinheiro compra tudo. Hoje, a verdade venceu. E ela venceu pobre, mas venceu gigante. As pessoas começaram a aplaudir, primeiro timidamente, depois intensamente. E em poucos segundos, a sala inteira estava de pé. Os 5 milionários abaixaram as cabeças pela primeira vez na vida. Eles não perderam para um advogado pobre. Eles perderam para um homem que nunca desistiu. O veredicto. O tribunal reconhece a corrupção, manipulação de provas e tentativa de prejudicar um inocente. Em nome da justiça, declaro vitória da defesa, vitória do advogado Rafael. Rafael não era mais um advogado pobre. Ele era um símbolo, um exemplo, um aviso para os poderosos e uma esperança para os fracos. A força que nasce da honestidade é maior do que qualquer riqueza comprada com mentiras. O mundo pode tentar calar quem não tem dinheiro, mas nunca conseguirá derrotar quem tem coragem. A sala do tribunal estava silenciosa, mas dentro do coração do advogado pobre, um trovão rugia sem parar. Ele sabia que aquele dia não era apenas sobre provar um ponto, era sobre provar que coragem ainda valia mais do que dinheiro, que dignidade ainda podia vencer influência, e que a verdade, quando defendida com alma, podia atravessar qualquer muralha levantada por milionários acostumados a comprar vitórias. Ele respirou fundo, sentiu o suor frio descendo pela nuca e fechou os olhos por um segundo, como quem recolhe as últimas forças antes de pular de um precipício. Não era medo, era a responsabilidade de representar todos aqueles que nunca tiveram voz. Os 5 milionários sentados do outro lado da sala exibiam expressões de superioridade. Roupas caras, relógios brilhantes, advogados renomados espalhados em fileiras impecáveis. Eles não estavam ali para defender a verdade. Estavam ali para esmagar quem ousasse questionar o poder deles. E por isso mesmo, o advogado pobre sentiu um fogo nascer dentro de si, um fogo que queimava cada sombra de desistência que tentava se aproximar. Era o tipo de chama que nasce quando a vida inteira alguém te diz que você não vai conseguir, e você decide provar que todos estavam errados. Ele se levantou lentamente, cada movimento carregando a força de anos de luta, humilhação, noites sem dormir, livros velhos rabiscados, e a fé inabalável de que sua vida tinha um propósito maior. Os olhos dele encontraram os olhos da vítima, uma família destruída por decisões gananciosas dos 5 milionários. Uma mãe que havia perdido o lar, um filho que havia visto o pai adoecer, dívidas empurradas por contratos manipulados, e tudo porque aqueles homens acreditavam que pessoas pobres não tinham a quem recorrer. Esse olhar, o olhar da vítima, foi combustível silencioso que ele levou consigo quando começou a falar. A voz dele não era alta, mas carregava um peso emocional que encheu a sala inteira. Cada frase parecia atravessar os rostos dos milionários como lâminas invisíveis. Ele falou sobre justiça, mas não a justiça escrita em leis. Falou sobre a justiça sentida no peito, a que transforma pessoas comuns em guerreiros quando a vida as empurra contra a parede. Contou a história da família prejudicada não como um caso jurídico, mas como uma ferida aberta que merecia ser vista, entendida e curada. Sua narrativa tinha alma, tinha verdade, tinha dor, e a dor, quando dita com sinceridade, tem o poder de desmontar até quem tenta se esconder atrás do dinheiro. Enquanto falava, algo inacreditável começou a acontecer. As pessoas do tribunal, que inicialmente pareciam indiferentes, começaram lentamente a prender a respiração. Uma senhora enxugou lágrimas discretas. Um jovem na plateia firmou os punhos. Até mesmo alguns dos advogados dos réus trocaram olhares inquietos, como se percebessem que estavam prestes a perder para uma força que dinheiro nenhum no mundo seria capaz de comprar. Honestidade pura. Os milionários se remexiam nas cadeiras, desconfortáveis pela primeira vez. Eles estavam acostumados a discursos frios,
estratégicos, cheios de tecnicidades. Nunca imaginaram que um homem com ternos simples e sapatos gastos pudesse transformar um tribunal inteiro em um palco onde a verdade era incontestável. Mas era exatamente isso que acontecia. O advogado pobre não defendia apenas um caso, defendia uma causa. Ele não queria apenas ganhar, queria libertar alguém da injustiça que quase destruiu uma vida inteira. Quando ele apresentou as provas, todas coletadas com sacrifício, esforço, noites investigando sozinho, ouvindo testemunhas que ninguém queria ouvir, o peso do silêncio se tornou ainda maior. Cada documento revelado era como uma pedra sendo removida de uma muralha construída pelos milionários. E quanto mais as pedras caíam, mais claro ficava que eles haviam subestimado o homem que estavam enfrentando. A cada palavra dele, o juiz inclinava mais a cabeça, analisando cada detalhe. A cada contradição descoberta, os milionários se entreolhavam com inquietação. Eles sabiam que estavam perdendo terreno. Sabiam que estavam prestes a ser expostos. E pela primeira vez, sentiram algo que jamais esperavam sentir: medo. Mas o advogado pobre não parou ali. Ele foi além. Ele falou do pai dele, que havia trabalhado a vida inteira acreditando que nunca teria direito à justiça. Falou da mãe, que vendia doces para pagar os livros de direito dele. Falou de todas as pessoas que haviam sido ignoradas, atropeladas, silenciadas por gente como aqueles milionários. E quando sua voz tremeu, não tremia por fraqueza, tremia pela dor acumulada de toda uma vida observando injustiças. A plateia estava completamente hipnotizada. Não havia um olhar disperso. Não havia uma mente vagando. Ele controlava cada segundo da atenção de todos, não com charme, não com poder, mas com verdade. E a verdade, quando dita com coragem, tem um brilho que nenhuma joia de milionário pode superar. Quando ele terminou seu discurso final, a sala estava tão silenciosa que dava para ouvir a respiração das pessoas. Ele voltou ao seu lugar, sentou-se lentamente e abaixou a cabeça, como quem entrega o destino nas mãos do universo. O juiz se retirou para deliberar, mas naquele instante, o advogado pobre sentiu algo extraordinário. Pela primeira vez, ele não estava com medo do resultado. Ele sabia que tinha feito tudo o que podia. Ele sabia que tinha lutado com a alma. E aquele sentimento era maior do que qualquer vitória. Os milionários se levantaram nervosos, murmurando entre si. Eles haviam sentido o impacto. Eles sabiam que estavam perdendo. Eles sabiam que, pela primeira vez, um homem que eles consideravam pequeno demais havia conseguido quebrar o orgulho deles. Minutos depois, minutos que pareceram horas, o juiz voltou. A expressão dele estava séria, mas iluminada por algo diferente. Ele abriu o documento, respirou fundo, e o veredicto saiu como um trovão atravessando a sala. O tribunal decide em favor do autor. O impacto foi imediato. A vítima chorou. A plateia aplaudiu. Os milionários ficaram paralisados, encarando o advogado pobre como se estivessem vendo um fantasma. E ele apenas fechou os olhos, deixando que uma lágrima silenciosa escorresse. Não era uma lágrima de fraqueza, era a lágrima de alguém que finalmente provou seu valor para o mundo que tentou diminuí-lo. Quando a família vencedora correu para abraçá-lo, ele sentiu algo que nunca tinha sentido antes: a verdadeira sensação de propósito. Aquela vitória não era apenas sobre um caso, era sobre mostrar a todos os oprimidos que coragem vale mais do que dinheiro, que a verdade é mais poderosa do que influência e que ninguém é pequeno demais para lutar desde que lute com o coração. E naquele momento, enquanto a sala ecoava aplausos que não eram para o advogado dos pobres, mas para a força invisível da justiça, ele percebeu que sua vida tinha acabado de mudar para sempre. Não pelo dinheiro, não pela fama, mas porque ele provou para si mesmo que mesmo quando o mundo tenta te empurrar para baixo, você sempre pode levantar e vencer. Às vezes, o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas na coragem silenciosa de quem se recusa a desistir. O advogado pobre provou que caráter vence influência, verdade vence manipulação e justiça sempre encontra caminho quando um coração honesto luta sem medo. Ninguém é pequeno demais para derrubar gigantes. Basta acreditar, persistir e lutar pelo que é certo.